gente. Então, nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso Estímulo Cast. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós estamos aqui com a intervenção que nós mais amamos nesse mundo, né? Nós estamos aqui com a nossa equipe de coordenadoras, uma pequena porção da nossa equipe super eficiente. E a nossa ideia nesse episódio de hoje é que vocês consigam sair no final desse episódio com uma ideia de como é feita essa intervenção, de como que é a intervenção que o Grupo Estímulos acredita, de como que a gente faz o delineamento, como que a gente faz o planejamento de tudo para que tudo aconteça com excelência. Então nada mais incrível e mais top da galáxia do que Natália, mais conhecida como Tia Nath. Seja bem-vinda, Tia Nath. Obrigada. Vai ser um prazer contribuir com vocês, agregar um pouquinho do nosso trabalho, né? Coordenadora Natália, que tem aí longos anos de Grupo Estímulos e hoje está à frente, é responsável pela intervenção e pela evolução de inúmeras crianças aqui. Já deu alta para muita criança, né, sim, Tia Nath? Sim. E aí, Tia Sônia, nossa coordenadora linda, maravilhosa, coordenadora da esfera escolar, da aba da escola, não é? Tia Sônia, seja bem-vinda. Obrigada, departamento único do Grupo Estímulos, que eu faço, assim, tenho o maior prazer de fazer parte, doutora Letícia. Ai, fantástico. Que bom. E a Tia Rai, que é nossa coordenadora também do Grupo de Habilidades Sociais, Habilidades para a Vida, que nós temos esse trabalho, que é com muito orgulho que a gente fala também, que é um trabalho que a gente suou muito para formatar, né? Ai, e seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora. É um prazer estar compondo essa mesa aqui com vocês nesse Estímulos Cast. Então, vamos embora. E a ideia hoje, gente, é que a nossa inspiração é porque tem um artigo quentinho que a gente vai colocar aqui no rodapé do vídeo para vocês, onde ele fala assim, né, que são poucas as crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, que têm essa neurodivergência, que precisam única e somente de 10 horas de intervenção. Que eu acho que é bem isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia, que é o que a gente entende, como a gente formata a nossa intervenção, de como a gente... É o que a gente prega, né, aqui no Grupo Estímulos. Então, eu queria que as pessoas tivessem esse conhecimento mesmo, soubesse do cuidado que a gente tem, de como que acontece essa movimentação, para que a gente consiga formatar essas 40 horas, caso a criança precise, porque a gente sabe que não são todas as nossas aprendizes que precisam disso. Então é sobre isso. E aí eu queria que a gente pode começar pela coordenadora Nath, e ela falando sobre como que acontece, como é que a criança chega, como que é feita essa linha de base, porque a gente sabe que tudo inicia no aba individual, né? Num aba, num ambiente um pouco mais controlado, né? Num aba onde a gente vai criar um pouco mais de oportunidades para dar aquele repertório de aprendizagem. Vou deixar a Nath falar, senão eu começo a responder, hein? Vai lá, Nath, arrasa. Vamos lá, começar a falar, né? Que o principal objetivo da aba, né, individual, é promover o desenvolvimento das habilidades, né, que estão em déficit daquelas crianças que chegam aqui pra gente. Então, primeiramente, a gente faz uma avaliação, né, de forma individualizada com cada paciente que chega aqui. Então, através dessa avaliação, montamos, né, os programas de forma individualizada e específicas para as habilidades que aquela paciente está necessitando. Então, habilidades que estão em déficits, comportamentais, sociais, verbais, né, de comunicação, e através disso, de forma individualizada, vamos para um ambiente mais, né, natural possível, porque buscamos sempre trabalhar com o aba naturalístico, que é o aba ideal, onde esses indivíduos se sintam com prazer em estar aprendendo. Então a gente foca nessas crianças de uma forma bem individualizada e que sempre traga muito prazer, porque nada melhor do que a gente ensinar essas crianças a ganhar repertório de uma forma que eles se sintam bem, né? Brincando, né? Brincando, que é sempre que a gente busca. E também focamos de forma que essas habilidades que trabalhamos aqui
de forma na casa, que essas habilidades sejam generalizadas, buscamos não só que uma criança se comunique com certas pessoas ou somente em certos lugares, mas de forma funcional, que ele se comunique onde quer que ele esteja. Então, que ele se comunique na casa de familiares, em parquinhos, e na escola, aqui no grupo de habilidades sociais e em diversos lugares que eles estão ambientados, né? E eu acho muito incrível isso, ouvindo você falar, coordenadora Nath, passa um filme na nossa cabeça, porque é isso que a gente faz, né? Ouvindo a Nath falar, o que resume a fala dela é que nós somos criadores de oportunidades desses aprendizes aprenderem a aprender a viver, né? E aí, criar ambientes cada vez mais adequados para que eles consigam aprender de forma produtiva e colocar em prática tudo que eles aprenderam. Então, né? A criança chega, a gente faz um molhinho de base, a gente avalia qual é o protocolo mais adequado para seguir com esse sujeito, com esse aprendiz, se é um protocolo com foco mais de comportamento verbal, um VB-MAP da vida, que avança um pouco mais nas habilidades, ou é uma questão um pouco mais de aprendiz escolar, se a gente vai para um Portage, não é, coordenadora Sônia? Ou se a gente precisa entrar com Wables, Waffles, ou de repente o Essential for Living, e a gente vai avaliando como que a gente precisa isso daí. Então, focando sempre nessa questão, né, de aumentar comportamentos que são importantes para a criança e diminuir os comportamentos que impedem essa criança de aprender, né? Por isso que a coordenadora Nath, ela disse isso. Então, a gente potencializa o que ela tem de melhor e a gente reduz o que está sobrando, o que está impedindo ela de aprender. E aí a coordenadora Nath falou uma coisa importante quando ela diz que uma das coisas que a gente mais se depara, que principalmente quando a gente recebe outras crianças de outros profissionais, né, de outras empresas, enfim, crianças que estão ou com desenvolvimento paralisado, ou que não está produzindo, não está evoluindo, e aí a gente vê que a criança tinha uma intervenção mega master estruturada, onde não estava gerando engajamento do sujeito, não era um ambiente reforçador para gerar aprendizado, não é? E não focava na generalização do sujeito. Ou seja, era uma intervenção onde eram implementados programas, estavam preocupados se a criança estava respondendo em gerar dados, nem sei se faziam coleta de dados, mas tudo bem. Mas não gerava repertório de habilidade aprendida. E aí surgiu-se, né, a importância da gente criar, né, aí foi de onde começou a vir essa pegada desse aba naturalística, e as pessoas começam de repente a querer acreditar que de repente uma tentativa discreta não é necessária, e que sim, em muitos casos, né, Nath? Aí eu acho que na nossa prática o que a gente aprende é que um bom coordenador, ele tem que ser capaz de entender quando o aprendiz dele precisa de uma intervenção mais estruturada e uma intervenção mais naturalística, e fazer essa jogada em uma única sessão. Esse programa eu vou precisar de uma intervenção um pouco mais estruturada, mas nesse programa aqui é um engajamento um pouco mais social, com uma reciprocidade social um pouco mais, não é isso? E assim, já chegou muitos pacientes aqui que a gente ia perguntar para as famílias o que eles faziam. Não, eles só passavam assim, atividades mais pedagógicas. Mas ele consegue se comunicar de forma básica, né? O variamento que a gente vê muito, né? Isso. A galera desse aba aí, que a galera, eles colocam muitas crianças para parear sem objetivo específico. Exatamente. Treino de mesa. A gente perguntava, ele consegue se comunicar o básico? Não consegue. Então, a gente lista mesmo as habilidades essenciais para aquele indivíduo viver, buscando sempre a maior autonomia, maior independência para eles, né? E validando o desejo da família, de desenvolvimento daquela criança. Sempre. Né? Porque às vezes o que é importante para a família, o que eu penso seja importante na intervenção, não é naquele momento importante para a família. Uhum. Então a gente tem que estar com esse alinhamento sempre muito. O que eu vejo daquela criança não é expectativa da família. E acontece o contrário também. Às vezes a mãe gera uma expectativa de algo que ela quer muito para aquele momento e o indivíduo ainda não possui pré-requisito. Não tá pronto. E aí nós temos o papel de sentar com essa família, mostrar o caminho, o que nós precisamos fazer para percorrer e chegar nesse objetivo,
não é? De repente deixar aquele sonhozinho ali um pouco mais estacionado, trabalhar, preparar um percurso e logo a gente chega, né? É o ponto inicial e a meta, né? Então, onde nós estamos aqui e aí onde nós queremos chegar. E, coordenadora Sônia, como que entra a escola nessas 40 horas? Me explica aí. Eu sou suspeita para falar, porque é muito legal. Eu sou mãe também, então eu olho nessa visão. Então, quando meus filhos entraram na escola, gera muito medo, insegurança. E olha que meus filhos são crianças típicas. Então, será que tá ficando, tá chorando, tá comendo, foi ao banheiro? Como que funciona isso daqui? E essa mesma questão eu sinto nas famílias. Pensa você, doutora, quando foi a época do João Vitor para a escola. Meu Deus. Né? Então, assim, geram muitos questionamentos. Vocês falam, será que tá pronto? Será que não tá? E hoje a gente sabe que o ambiente escolar, ele tem dificuldades para a inclusão. E eu falo, coordenadora, que é o melhor ambiente, mas ele pode ser o mais desafiador. Exatamente. Ele pode ser ao mesmo tempo o pior. Exatamente. Porque lá é a hora do vamos ver, né? Sim. Ou é ou não é. Ou você coloca em prática, ou você aprendeu, ou você não tem nada para colocar em prática, ou vai sair de lá um caos. Ou pode ser o melhor ambiente de generalização de habilidades possíveis, né? E nós não temos controle. Então, o professor regente, ele é dominante. Então, é ele quem vai direcionar e nós vamos ajustando, fazendo o máximo possível para que esse aprendiz consiga seguir essa rotina junto com os colegas. E aí vem todo um jogo de cintura, porque na aba escolar a gente tem a parte da intervenção por programas de ensino, por ensino de habilidades, por essa generalização do que ele está aprendendo em casa, junto com o aba individual, que vai trabalhando habilidades, às vezes, anteriores, pré-requisitos. Sim. E que a gente vai levando para generalizar na escola, mas também tem a parte acadêmica. Então, são duas esferas que nós atuamos na escola, por isso é o mais desafiador, né? Exatamente. Os comportamentos de aprendiz que precisam ser generalizados, porque eles já foram trabalhados no ambiente individual, um ambiente mais controlado. Isso. E a esfera pedagógica. Então, eu preciso dos comportamentos generalizados de aprendiz que podem... A gente pode destacar até algum deles, né? Sentar quando solicitado, seguir comandos, né? Os operantes verbais, seguir comandos individuais direcionados para o aprendiz, mas também os coletivos. Sim. Quando a professora chama ele pelo nome, quando a professora chama, vamos gente, todos, tá na hora da filinha, ele entender que ele faz parte desse todos. Não é? Até ele fazer um mando. E um mando, entendeu? pedir pra ir no banheiro, dizer que tá com fome, com dor de barriga. Não é? Então, e aí nós temos, isso é uma questão comportamental, e o comportamento, que isso aqui tem que estar muito bem resolvidinho para ser generalizado, pra gente poder chegar no pedagógica. E tem outra coisa. A depender do nível desse aprendiz e da série em que ele se encontra, a gente pode ter uma demanda muito alta que pode gerar comportamentos interferentes. E isso é um grande problema. Meu Deus. Na verdade, é o que mais acontece, Exatamente. né? Então, é por isso que a gente vai tentando como uma balança, aí ajustando esses espaços, fazendo reduções quando necessário, ou até complementações se for preciso, porque nós temos muitos que estão bem avançados e que se alfabetizaram rápido, ou que seguem a questão acadêmica, cognitiva muito bem, e tem questões comportamentais. Isso. Então, é tudo individualizado, pensado para esse Por isso aprendiz. que a gente, quando vocês falam individualizado, o que me vem à mente é uma supervisão bem elaborada, com delineamento, com um ouvinte, né? Que assim, eu tava até falando, atendendo umas mães ontem na nossa unidade Araguaína, e aí eu falei pra ela assim, eu vou abrir um grupo qualquer de uma criança. Eu tenho muito orgulho disso, porque realmente é um grupo qualquer. Porque é exatamente o mesmo serviço, a mesma qualidade. Nós costumamos fazer isso, né, Natinha? Sim. E aí eu digo a ela, olha, e aí eu disse à mãe, eu tava recebendo essa mãe, ela disse, a senhora tem dados do seu filho? Ela, o que seriam os dados? Aí eu disse, um protocolo, uma avaliação, uma mensuração de evolução do seu filho. Ela disse, não, nunca me entregaram nada, ele tá lá tem 2 anos. Aí eu disse, isso é verdade? Né? Que eu nem acredito que isso aconteça, mas tudo bem. E aí eu abri e mostrei para ela os dados que as nossas famílias recebem semanal. Ela não acreditou. Então, e aí eu disse a ela que os dados são coletados de 3 formas incríveis, né? Porque a nossa supervisão, ela é online,
Não é a gente, pela nossa experiência. É lógico que tem alguns casos que a gente precisa ir lá verificar e a gente vai fazer isso sempre que a gente julgar necessário, mas a gente entende, e a gente é analista, a gente fala que quando a gente entra no ambiente que a criança está na intervenção, a gente modifica o ambiente. Sim. Não é? Isso é fato. Então, se eu entro na sala para fazer a supervisão ou apresento novos brinquedos, novos reforçadores, eu já não tenho uma parte real do que acontece na rotina daquela criança semanal. Por isso que a nossa intervenção, que a supervisão que recebe em Palmas é a mesma de Araguaína, é a mesma de Itacajá, é a mesma nas 70 cidades que a gente atua. Então, a gente entra online e a gente observa na íntegra o que acontece naquele ambiente. Então, essa é uma maneira de coletar dados da intervenção. A outra maneira que a gente coleta dados, que eu acho super importante, é através dos vídeos que as ATs gravam pra gente com os procedimentos e os programas de ensino, pra gente fazer a correção necessária. Uma coisa mais fidedigna. Tem dados ali e a gente vai corrigir. A outra forma são os registros que a AT precisa fazer. Então, no ambiente individual, a gente faz a coleta dessas formas. E na escola, da mesma forma. Então, assim, na escola a gente não consegue entrar em ambiente in loco, online, real. Mas a AT faz, porque tá a vida acontecendo e a gente nem tem autorização para isso. Mas a gente faz a coleta dos vídeos, dos dados. A gente senta com essa terapeuta que tá lá em campo, em todas as esferas, tanto no individual quanto no escolar, e a gente dar essa supervisão e esse feedback. E é nesse momento, Soninha, que é tudo personalizado, onde a gente retira o que tá demais, a gente coloca o que tá faltando, a gente tem uma visão analítica do sujeito como um todo, não é isso? E a gente consegue reprogramar aquilo imediatamente para entregar na medida. Exatamente. É isso. Então tem que ter a supervisão. E assim, é importante dizer para vocês que estão nos ouvindo que essa supervisão ela precisa acontecer de formas individuais. A AT que é responsável pelo ensino individual da criança, ela tem uma supervisão, uma maneira de coleta. A AT da escola ela tem uma outra supervisão. Então, em horários distintos, são serviços diferentes, né? E, Rai, aonde que entra o grupinho e tudo isso, o grupo de habilidades sociais? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o grupo de habilidades sociais, que nós sabemos que todos os indivíduos neurodivergentes apresentam um déficit nas habilidades sociais. Inclusive, é o coração do autismo, né? A gente fala que quando o TEA é bom no social, ele vai deslanchar, porque aí deu bom. E de forma que ela não vai se desenvolver se a gente não colocar um plano de intervenção. Até porque é complexo. Não tem receita. Não tem receita. Com isso, nós montamos o grupo de habilidades sociais para desenvolver essas habilidades que eles necessitam para estar em vários ambientes com as famílias deles. Então, o que é o grupo de habilidades sociais? É a partir do momento que nós realizamos uma avaliação, tanto na esfera escolar como individual, para andar atrelado no que está faltando. Então, Entendi. Nós entramos para generalizar as habilidades e para entrar fechando as lacunas que tem o indivíduo, para a gente realizar os treinos e para ele que consiga desenvolver essas habilidades, de tal forma que cada terapeuta acompanha o aprendiz no ambiente em grupo, com um auxiliar de grupo que vai dando direcionamento durante toda a terapia em grupo, a coordenadora que faz a mensuração dos programas, dos objetivos que vamos trabalhar, o planejamento para alcançarmos todas essas lacunas e conseguir fechar tudo isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. É importante dizer que, assim, a gente tem todo um critério na hora de formar esses pares, né? Sim. Então, assim, às vezes, quando a gente identifica a coordenadora do individual, com a coordenadora da esfera escolar, eles acionam a coordenadora do grupo e diz, preciso que essa criança vá pro grupo. Aí eu avalio. Isso. Aí, gente... Por quê? Porque a gente tem lacunas para ser, então assim, tem critérios, né? De repente até é difícil a mãe entender o porquê que meu filho não tá no grupo ainda, e a gente se reúne como equipe. Essa criança tá pronta para isso? Será que não vai ser um ambiente aversivo para essa criança? A gente acha que tá fazendo bem, vai prejudicar. Então tem todo esse cuidado, não é? E aí é uma intervenção da aba, não é um grupo solto. Então assim, a gente pega exatamente aquele repertório que precisa ser instalado
focado no sujeito e a gente começa a trabalhar de forma delineada, totalmente delineada, planejada e atrelada com as outras esferas da aba. A gente não só junta um monte de criança numa sala, nós buscamos desenvolver cada objetivo pensado com os protocolos de ensino para a gente tentar mensurar o que está faltando para aquele aprendiz ser incluso na sociedade. Isso. E aí é importante dizer que assim, a gente tem um cuidado que se a criança necessita, vai o AT dela como sombra, fazer a mediação. Então assim, é tanto que é um serviço que é até difícil a gente delinear, a gente mapear, enfim, porque diante também da demanda de carga horária que tem os nossos aprendizes, né? Mas aí a gente precisa da disponibilidade da terapeuta aba para fazer a sombra, ou seja, estar junto e mediando no grupo de habilidades, aproveitando as oportunidades que tem, que estão sendo criadas para aquele sujeito naquele momento da intervenção. E esses objetivos, eles foram atrelados e construídos junto com todas as coordenações. Sim. Olha que riqueza isso. Doutora, eu acho muito interessante também uma das pautas do grupo de habilidades sociais, porque as crianças têm 3 zonas, né? Que é a zona de desregulação, a zona de conforto e a zona de aprendizagem. E lá no grupo de habilidades sociais é nítido que as crianças sempre, assim, muitas das vezes, assim, eles estão na zona de conforto e zona de aprendizado. Por quê? Porque eles fazem, né, o conforto, que é o que eles gostam de fazer, mas eles também estão aprendendo novas habilidades, então eles se sentem muito motivados a estar lá. Raramente você vai lá e tá uma criança chorando, muito pelo contrário, tá todo mundo muito engajado, tá todo mundo sorrindo. Porque é um ambiente favorável para aprender, e aí você entende que nós estamos dando demandas que elas são capazes de realizar. Sim. Eles vão sair de lá se sentindo capazes. Porque nós temos fortes todo e o cuidado. seguros. Ao montar um grupo, nós não pegamos aprendizes com habilidades e semelhança muito diferente. Então, nós focamos... Com o mesmo perfil. Com o mesmo perfil, Isso. de mais ou menos a mesma idade. Não pode ser com muitas idades diferentes. Então, nós temos esse cuidado de estar avaliando esses aprendizes para que eles tenham as mesmas habilidades, os mesmos interesses. E que todos sejam beneficiados, né? Para que eles consigam construir esse vínculo entre eles. Eita, você falou um negócio interessante. Vínculo. Sim. Qual é a mãe de terra que não tem medo de um filho não conseguir estabelecer um vínculo ou fazer um amiguinho? Sim. Não é isso? Quem nunca falou que não foi Quem chamado nunca do falou aniversário? que nunca foi chamado do aniversário? Não, e quando eles começam a... Me passa seu telefone que eu vou te mandar mensagem quando eu chegar lá em casa. Começa a trocar, criar esse vínculo para que eles consigam ter encontros fora da clínica, para que eles consigam formar, levar essas amizades para fora mesmo. E aí a gente tem ambientes de jogos, de games, Balada. de dinâmica, balada, filme, Agora cineminha, né? Então, cinema. Todos eles querem fazer aniversário lá no grupo agora. Sim, é uma pauta. Isso é muito reforçador, né, Rai? Sim, porque eles querem que os amigos estejam presentes. E os pais ficam assim lisonjeados, porque tem muitos lugares que eles não conseguem fazer um aniversário num ambiente escolar, muitas das vezes. E lá no a grupo, gente sabe como que é. Então eu fico feliz. penso como o individual como um ambiente mais controlado, porque é de 1 para 1. No grupinho, um semi-estruturado. Um semi-estruturado, uma simulação de Dessa relação sociedade. interpessoal Isso. ali, uma preparação. E Não aí é leva como pra se... escola onde coloca a prova. Exatamente. Você entendeu? Sim. E aí a gente tem essas 40 horas. É dessa forma que a coisa acontece. A gente vai preparando eles para o ambiente social. Então a gente começa com os treinos no ambiente controlado para depois a gente ir para o ambiente social. Então a gente começa a treinar como que ele vai atravessar uma rua para a gente ir para o shopping, para ir para o supermercado. Então a gente começa a treinar eles mobilidade básica, tanto faixa de pedestre, placa, leitura de uma placa, trabalhar leitura com dinheiro, para ele passar o troco, esperar o troco, ele passar o dinheiro e ficar esperando, ele não só dar o dinheiro e virar as costas e ir embora. Então a gente vai trabalhando todas essas habilidades, porque é bem quebradinhas que a gente vai trabalhando. Pra gente conseguir o alvo, chegar até o alvo. Entra muito na inferência, né, social também. E aí, quando eu tenho lá na escola um conteúdo onde eu vou aprender sobre questões monetárias, é mais claro para eles. Eles generalizam essa informação. eu já entendi, eu aprendi isso lá Isso. e Ligo pra tia
vamos ter que fazer assim um programa, vamos fazer um mini mercadinho, vamos visitar o mercado. Isso, Aí nós que começamos lindo. dentro da sala com mini feirinha, mini supermercado, para depois a gente ir pro mercado da vida real. Isso é muito bom para eles, porque eles já chegam lá sabendo o que eles têm que fazer, com as noções, como que eles devem se portar. Já estão mais familiarizados, né? Isso mesmo. É incrível. Esses dias eu tava falando mais cedo, né, que como nós somos esse ser sistêmico, os nossos pacientes aprendizes também são. Exatamente. Né? Então, não é algo de 10 horas. É algo de 40 horas, porque são muitas habilidades que eles têm que adquirir em diversos ambientes diferentes. Então, a escola é um ambiente diferente, a casa é um ambiente já mais confortável para eles. E quando eles saem para fora, pensa, um shopping, gente, quantos ruídos, quantas informações, assim, de autorregulação emocional. Eu lembro, gente, que o João, com 2 anos e meio, 3, quantas vezes eu tentei visitar o shopping de Palmas com ele e eu voltava com esse menino nos meus braços, em crise, em dificuldade, porque eu, né... Na verdade, o que estava acontecendo ali era uma criança que não conseguia administrar a quantidade de estímulos que ele recebia. Aquele ambiente, a função social, o comportamento social de estar num shopping e passeando. Não é? Você se depara como é complexo viver. E o nosso papel aqui hoje é quebrar essas habilidades da vida que os nossos aprendizes precisam e fazer eles conseguirem, criar oportunidades para eles conseguirem. E aí com isso a gente vai melhorando a qualidade de vida do sujeito, dos aprendizes, das famílias. E você fala das famílias. É uma das coisas que me emociona muito quando a gente vai, né, todas nós, quando a gente vai falar com uma família, que são momentos simples e básicos que as famílias comuns que não são neurodivergentes têm, como ir numa pizzaria. Sim. Mãe de criança atípica que não tem pré-requisito não senta em pizzaria, gente. Isso é uma habilidade social. A criança aprende a sentar em ambiente individualizado, para depois sentar no grupinho, para depois sentar na escola, para depois permanecer sentado por 4 horas seguindo comando, instrução, um monte de criança gritando e se regulando naquele ambiente ao mesmo tempo. E aí você se depara como viver é difícil e complexo. E aí o nosso papel aqui são agentes de criar oportunidades para esse sujeito viver. E aí é legal porque a vida de nós que somos coordenadoras, que somos, né, que estamos à frente aí de equipe, treinando pessoas o tempo inteiro, a gente está o tempo todo inventando coisas e maneiras de criar novas maneiras de aprender a mesma coisa, não é? É verdade. Eu fiz um programa de ensino aqui, não funcionou, aí eu lá vamos correr para literatura para ver como que a gente vai ensinar aquela mesma habilidade, mas de uma outra forma, porque meu aprendiz não aprendeu. Não é isso? Nós temos casos, por exemplo, de redes de escola que nós temos pacientes em Goiânia, aqui em Araguaína. Utilizam o mesmo material didático. São aprendizes diferentes e não podem usar as mesmas adaptações. Cada um é único. Cada um E a adaptação não é aumentar a fonte de letra, mudar a fonte, aumentar, né, Soninha? Que a gente vê muito por aí. Como que é uma adaptação, Soninha? É muito complexo, mas varia. Tudo começa a partir da gente entender quem é tem essa criança e a necessidade que ele precisa, certo? Visitamos a escola, porque a escola, como eu disse, é soberana. Então, nós temos que entender a dinâmica da escola, porque nós somos os intrusos por respeitar a ali. dinâmica. A gente já começa sendo muito grato quando eles deixam a gente entrar e trabalhar, né, Soninha? Toda escola que compreende que nós estamos ali para ajudar, a parceria é pra Incrível, sempre. é isso aí. Dá super certo. E aí, depois que você entende isso, você busca um pouquinho dessas questões da família também. Mãe, o que você sonha pro seu filho? Vamos pensar aqui, daqui 5 anos, o que vocês imaginam, né? E aí, quando a gente entra na adaptação, a gente parte do que esse aprendiz precisa. Então, vamos lá. Gente, precisa de redução de enunciado? Nós vamos fazer redução. Vamos trocar todas as questões dissertativas para objetivas? Sim. A gente adapta o livro inteiro. Apoio visual, de imagem, e a gente vai indo. Eu tenho pacientes que são alfabetizados, mas não escrevem. Tem atrasos motores. Então, o livro dele é todo de ligar, pintar, circular,
porque são habilidades que ele possui, mas senão o não de aprendizado escrita. fica aversivo. E isso não tá nos dizendo que está se deixando de trabalhar a escrita, né? A gente quer que ele continue engajando cognitivamente, tendo ganhos, mas a gente cria uma outra oportunidade para que seja trabalhada essa motora fina, essa escrita. É porque eu não posso esperar essa motora para depois eu desenvolver a leitura. Se ele tá me dando sinais que ele tá partindo, que ele vai ler, que ele vai conseguir, eu tenho que abrir o horizonte e para ele seguir. Senão ele não engaja mais, ele É uma perde o geração- prazer do aprendizado. A gente não pode prazer. perder isso. E é uma geração tecnológica, se ele quiser Outra coisa. digitar, Isso, eu ia te dizer isso. tudo bem. Não é? Eu Pronto. não vou ficar presa, né, somente à escrita. Exatamente. Então, Você sabe que é uma coisa que eu sou mãe atípica e eu fico rindo às vezes, que eu também me prendo a umas coisas. Aí eu ligo para as minhas coordenadoras, olha isso que ele tá fazendo, né? E o João, ele não faz cursiva. E eu nunca tive essa expectativa de cursiva. E às vezes as mães vão falar comigo, porque agora eu preciso cursiva. Pra que cursiva? Gente, e assim, eu sou uma pessoa que eu escrevi cursiva, eu passei pela cursiva, mas eu não sei como, mas eu só escrevo bastão hoje. Eu me sinto tão feliz e regulada escrevendo com bastão. E o João, ele escreve lindamente de bastão. E a gente tá até fazendo alguns treinos de cursiva, porque a gente sabe que a parte psicomotora dele deu uma evoluída, mas isso não é prioridade, nunca vai ser. Porque o menino é um gênio da tecnologia, ele está muito à frente dessa cursiva e eu não vou prender, assim como amarrar sapato. Outro dia, Nath, Se a libertou, Nath se tá aqui, a Nath, coordenadora dele aqui, eu falei, Nath, vamos ensinar esse menino a amarrar. Foi tu, Rai, que tava treinando ele a amarrar sapato? Pronto. E aí gente, ele tem que aprender. Eu pus na cabeça que esse menino tinha que aprender a amarrar sapato. Eu e a Nath junto. Pronto. E aí, eu sei que ele não é de reclamar, né? E aí começou a ficar aversivo pro menininho com sapato. Amarrar sapato. Mãe, eu não quero mais ir pro grupinho aprender a amarrar sapato. Aí eu disse, que massa. Ó, ele me dizendo que não quer e que não deseja. Ó. Aí eu liguei pras meninas. Gente, eu quero saber o seguinte. Eu não vou mais ensinar o João a amarrar sapato. Isso não é mais prioridade pra mim. Aí liguei pra umas amigas minhas, né? Que eu também tenho as minhas amigas neurodivergentes, as mães atípicas, e disse, escuta, fulano amarra sapato? E ela disse, não. Não, porque eu tava nessa expectativa. Ó, lembra do que a gente falou do desejo da mãe? O menino não tá pronto? E aí ela falou assim pra mim, não vou preocupar com isso agora não, doutor. E é minha paciente, a família, né? Tá aqui na nossa clínica. Eu, liguei para os coordenadores, não quero mais que o João amarre sapato. Não quero isso. Sabe o que eu fiz? Entrei na Shopee e comprei aqueles cadastros. sim, que não precisa. Que tem um imãzinho. elástico, Até pra mim eu tô nessa. Eu falei assim, a vida não precisa disso. Isso não é pré-requisito pra viver. E tá tudo bem. E porque é isso que a gente precisa fazer. Não é? É o que a gente faz todo o tempo aqui com as famílias. Ajustando a nossa perspectiva, o nosso desejo com o que a criança tem condições de fazer, com o que ela gosta, com o que ela é capaz, para gerar engajamento, gerar qualidade de vida, que todos vivam felizes, em paz. Não é isso, gente? E eu não vou me esquecer, quando você pensa aí no essencial para viver. Isso. Né? Vamos lá. Bem. Essencial para viver, um analfabeto cria uma família. Sim. Boa, Soninha. Agora, é verdade. eu preciso que essa pessoa saiba lavar uma louça, se vestir, sabe? Eu consiga comer sozinho, tomar banho, escovar os dentes. Isso é essencial para viver. Isso. Escrever é bônus. Isso. Exatamente. É ótimo, excelente, maravilhoso, porque abre um leque de oportunidades quando você lê e escreve. Mas, gente, na minha esfera, os pais pressionam muito e têm muita expectativa pra sobre alfabetizar. a questão da alfabetização. Sei como que é. Então, nós temos que pensar na questão da deficiência intelectual presente 70%. Dos TEAs. Dos TEAs. Exatamente. Que atrasa um pouquinho essa questão da alfabetização. Mas isso não é o fim do mundo. Não. Existe vida fora da alfabetização. Um analfabeto cria uma família. Então vamos abrir esse olhar, e eu acho que é isso que meus colegas me ajudam também todos os dias, quando a Rai me traz assim as questões do grupinho, quando a Nath me ajuda nas coisas da casa. Então, cara, o que é importante para esse indivíduo? Isso, o que é importante Pra é a gente viver. trazer isso pra família e trazer essa forma de pensar pra família, né? Muitas das vezes eu pergunto pra Sônia, qual a dificuldade que João tá tendo ali na escola? Ela vai lá e me traz, Nath, ele tá com dificuldade de lavar as mãos. Nath, ele tá com dificuldade de fazer xixi e ele já é desfraudado. Então aí a gente vai
pensar, fazer uma análise de tarefa de como é complexo esse comportamento de lavar as mãos, não é? Sim. Que a gente pô uma cadeia de comportamentos, então a gente vai trabalhar um por um, não é? Para que ele consiga ter essa autonomia, que é disso que a gente está falando. E qualidade de vida. E qualidade de vida. Isso. E de repente, gente, porque os pais atípicos, eles tendem a querer fazer tudo pelos filhos, né? E é uma coisa que eu trabalho em mim todos os dias. E essa semana mesmo eu falei com meu esposo, eu disse, olha, pare de ficar falando pra fulano fazer isso pro João. Primeira coisa, a gente tá, nesse momento, incapacitando ele, dizendo pra nós mesmos ou pra ele mesmo que ele não tem condição de aprender isso. E não é isso. Entendeu? Ah, fulano tá com frio, vai buscar a coberta. Fulano tá com fome, ele tem que servir a comida dele, ele tem que abrir a geladeira, tem que ter essa autonomia, ele tem que ter controle da quantidade de comida que ele tem que colocar no prato. Tudo isso é ensinado. E a tendência não é arrumar o sapato onde bota, limpar, não é? Então, assim, porque os pais atípicos, eles começam a fazer, eles iniciam fazendo tudo pelos filhos e eles também precisam reprogramar a maneira de estar com as crianças, não é isso, Nath? Sim, sim. E aí, A gente costuma falar para as ATs que o trabalho delas É perder o trabalho. trabalho. Você trabalha para perder o emprego. Porque o objetivo é que você deixe essa criança tão funcional que ela fique sozinha, que ela consiga viver sozinha. Então os pais também têm que pensar isso. E se eu não estiver aqui amanhã, das coisas mais simples da vida, gente, de passar manteiga no pão, de se servir, de pegar uma água, de pegar a cobertinha quando tá com frio, das coisas mais simples. E em alguns momentos os pais acabam fazendo de forma assim, natural, que Automática. nem percebe. automática Não é e da maior boa vontade do mundo, Sim. achando que tá fazendo bem e cuidando do filho 100%. Porque é pai, né, gente? exatamente. Não é? E isso, na verdade, é na maternidade, na paternidade no geral. Isso só chega um pouco mais acentuado na comunidade atípica, neurodivergente. Sim. Porque o cuidado, ele é um pouco mais... Até os homens, eu acho que às vezes eles dão mais independência, mas as mães são muito protetoras. Eu sou assim. Lá em casa meu marido fala assim, deixa ele fazer sozinho. Aí eu falo, aí que eu tô percebendo que eu tô protegendo demais, entendeu? Meu marido deixa ele andar sozinho. Eu sou desse jeito também com a minha lá em casa. Você também, Rai? Desse jeito, a gente acaba protegendo demais e querendo fazer por ela, sendo que ela é capaz de fazer tudo, né, doutora? Comigo, eu que fico... É o contrário lá em casa, que eu vejo as possibilidades e eu vejo meu marido, que é um paizão, tentando cercar ali. Só que às vezes eu também me vejo nesse papel. Aí eu perdi essa oportunidade. Mas eu já tomei consciência e na próxima eu já não perco. Entendeu? Mas assim, é isso. Por quê? Porque eu sou uma terapeuta, mas nem todo momento eu quero assumir esse papel também, né? Então tem hora que eu só quero ser mãe. E aí é isso. Mas é um treino cognitivo para os pais, é uma maneira de se reposicionar perante a educação. Inclusive, quando a coordenadora conversa com a mãe, que a mãe não fique triste quando a gente faz alguma pontuação. Mãezinha, não desce com ele, não entra com ele na clínica no colo, deixa ele andando. Ele sabe Entrega puxar a a bolsa mochila. pra ele, deixa ele levar, deixa ele se calçar, ele consegue. Tenha isso como um lembrete, fala, puxa, tá me ajudando. Só pra finalizar esse tópico, pra vocês entenderem como é que funciona o negócio, né? O meu João, 12 anos, tá chegando nos 12 anos na adolescência. Quando eu e o pai dele não tá em casa, gente, ele sobe as escadas. Ele pega o uniforme, ele toma banho, ele passa desodorante, sai num cheiro. Vai lá embaixo, fala, dona Ângela, eu tô sem uniforme, resolve tudo. Quando eu tô lá, mãe! Ou quando meu marido está, meu marido dá o banho, entendeu? Aí eu ainda vou fazendo umas aproximações assim, vou desaproximando, aí vou dizendo, vou ficar só sentada aqui, te observando, viu? Mas eu tô vendo você tomando banho, né? Mas não, entendeu? Sim. Aí tem horas que eu penso, meu Deus, vai crescer daqui um dia, nem quer eu perto dele mais, nem vai querer mais que eu tome banho ou que eu fico perto. Você tá entendendo? Então, assim, olha, a maternidade é um negócio meio complicado.
Complexo. Complexo, meio trash, né? Então é isso, gente. Pra gente poder finalizar. Já falamos demais por hoje. Vamos deixar o assunto pro próximo pod, né, meninas? Vamos deixar. Mas só dar um adentro que aqui no Grupo Estímulos nós montamos uma casa terapêutica. Esquecemos desse detalhe. Conseguir desenvolver essas habilidades de vida mesmo. Nem inauguramos ainda, né? Não inauguramos. Fica o spoiler. Fica o spoiler que a gente tá aí, que é mais uma colunazinha lá dos protocolos que a gente tem que desenvolver, a autonomia, treinar os adolescentes para a vida, habilidades como aprender a receber em uma casa, que é uma habilidade social. Como que se faz para sentar no sofá, esperar, oferecer, passar um canal de televisão, arrumar sua própria cama, lavar sua própria roupa, limpar um banheiro, arrumar uma toalha, cozinhar sua própria comida, oferecer uma comida, comer com uma mesa posta. O que mais, Rai? Isso mesmo, é a habilidade de cozinha, fazer seu lanche, assar um bolo, colocar no forno, usar batedeiro, eletrodoméstico, então isso tudo. Organizar a casa, dar uma faxina, manter a higiene. É isso que a gente quer pra eles, né? Até porque o Grupo Estímulos não pensa somente na intervenção precoce. Várias clínicas, quando a criança vai crescendo um pouquinho, fala, não atendo mais. Não atendo mais. E aqui não, a gente tá pensando pro futuro, nós estamos crescendo com eles. Nós estamos crescendo com nossos meninos, acompanhando a evolução. Não é? Porque a gente quer que eles estejam prontos para viver. Daqui a pouco a gente está invadindo o mercado de trabalho, vocês podem ter certeza. É isso aí. Porque o lugar de autista é em todo lugar. Em todo lugar. É isso aí, esse é o nosso mantra, né? Então, gente, não se esqueçam de seguir o Grupo Estímulos em todas as plataformas. Nós estamos na Spotify, no Instagram, aqui no canal do YouTube e, sobretudo, na comunidade Estímulos Brasil, tá bom? Tchau, gente! Até breve!